Olá, me chamo Marcela Teixeira Gonzaga e hoje eu vim apresentar o trabalho Gestão em Saúde, elaboração de sistema de indicadores de desempenho e proposição de melhorias de processo em laboratório de análises clínicas. Esse presente trabalho está dentro da grande área de Engenharia e Gestão de Serviços. Os autores desse trabalho são Tiago dos Santos Pimentel, Marcela Teixeira Gonzaga e Ana Paula Henrique de Guzmão, todos da Universidade Federal de Sergipe. O objetivo desse trabalho foi, de fato, analisar e estudar e estruturar indicadores para a presente empresa e, a partir desses indicadores estruturados, analisar processos de melhorias contínuas, tanto interno quanto externo para o funcionamento da empresa e fazer com que a gente tenha melhores resultados e mais lucro. A metodologia estudada foi a seguinte. Primeiro a gente fez um levantamento bibliográfico de indicadores. A gente viu em outros trabalhos, outros artigos desenvolvidos sobre o setor, quais eram os indicadores importantes para os laboratórios e o setor de saúde. Depois disso a gente selecionou todos esses indicadores. A gente passou para a fase de aplicação, que foi feita a definição das fontes técnicas de coleta de dados e também a extração de resultados ao longo de 6 meses de estudo. Por fim, na fase final da metodologia, foi feita a análise, onde a gente analisou os resultados obtidos durante todo o processo e também elaborou um plano de ação. Bem, o estudo de caso é uma empresa, um laboratório, que está na cidade de Aracaju, em Sergipe. Esse laboratório ele funciona desde 1983. Só que atualmente ele tem cerca de 70 funcionários e no presente ano em questão, ele realizou cerca de 6.027 atendimentos e cerca de 95.642 exames. Para a gente detalhar um pouco sobre esses resultados dos indicadores, a gente obteve que existem alguns indicadores que a gente escolheu, né? E a meta e o alcançado é o seguinte: a nossa meta é para chegar em cerca de 93%. Em todos os meses do estudo a gente conseguiu chegar na meta só no mês de janeiro, que foi 92%. O número de recoletas é um indicador muito importante que a gente obteve e a gente decidiu padronizar como um objeto de estudo também, né? O número de recoletas consiste em, basicamente, entender quando um exame precisa ser refeito por conta de um erro interno no laboratório. Depois que a gente entendeu o que é que o número de recoleta, quais eram os números que a gente tinha, a gente precisou entender, por meio desse gráfico, quais eram os motivos que causavam os números de recoleta. Então, por exemplo, material insuficiente foi a principal causa, com 234 quantidade, número, né? Depois veio material acidentado, material hemolizado, confirmação do resultado, amostra congelada e, por último, como o menor caso, veio presença de fibrigina. Por conta desse número de recoleta, depois que a gente analisou os motivos, a gente colocou aqui nesse diagrama de Ishikawa quais eram os tipos de causa que a gente identificou e quais eram causadas por máquina, pelo método, pela mão de obra, pela medida, pelo material e também pelo meio ambiente, para poder causar e gerar as possíveis causas raízes que estariam trazendo o aumento do número e o grande número desse indicador. Depois de feito isso, a gente também traçou um importante indicador, que é o número de amostras rejeitadas. Depois do número de amostras rejeitadas, a gente também estudou o número de atrasos e resultados dos laboratórios, ou seja, em quanto tempo está sendo atrasados os exames. E, por fim, a gente estruturou um novo passo a passo, né? Um novo processo para a coleta de sangue e distribuição de amostras. Nesse processo atual que a gente encontrou quando chegou na empresa, a gente percebeu alguns erros de processo que estavam demorando e aumentando os números e levando os indicadores. E a gente, através desse processo que encontrava alguns erros, propôs um novo processo sem erros e falhas de processo. Assim, a gente elaborou um plano de ação para fazer com que os indicadores fossem melhores e os processos fossem mais efetivos, utilizando ferramentas como 5WH, entre outras. Por fim, as considerações finais foram o seguinte, que no final desses 6 meses de estudo, a gente conseguiu contribuir para que o laboratório compreendesse primeiro, né, o que estava gerando de falha, de processo, e aí para que depois ele conseguisse utilizar essas metas pré-estabelecidas, esses indicadores, para acompanhar. E, por fim, elaborar, através desses indicadores, através também da literatura, quais eram os erros que estavam gerando esses gargalos de processo. Bem, por fim, essas são as nossas referências utilizadas. E é isso, e muito obrigada.